Gente, agora algo me chamou bastante atenção e eu queria muito falar sobre esse assunto. Porque nos últimos tempos tem acontecido algo muito sério. Se fala tanto de feminicídio, se fala tanto de comportamentos, e eu como mulher tenho que estar do lado das mulheres, tenho que estar do lado dos homens, das crianças, da família. Então, assim, comportamento. O que é comportamento para você? Todo mundo tem um comportamento, seja ele homem, mulher, criança, as pessoas têm os seus comportamentos. Tem sim seu caráter e tem sim suas personalidades, ou a sua personalidade. Mas algo que tem me chamado a atenção nos últimos tempos é o que tem acontecido com a sociedade. Nós precisamos ser justos com o que acontece no mundo. E muitas vezes a gente tem que entender que os pré-julgamentos ou julgamentos, eles são muito sérios. Porque o ser humano vai acabar ficando de um jeito que ele não sabe no que acreditar, em quem acreditar. E hoje nós precisamos explicar para quem está em casa que uma vida inteira ciúmes existiu, zelo existiu e vai continuar existindo. Mas a gente precisa entender que o mundo está vivendo outras situações. Então a gente tem que ter alguns cuidados. E hoje eu convidei para o estúdio o psicólogo, tá? Elton Pereira. E ele vem hoje conversar com a gente. Por quê? Eu estou muito preocupada com o que a gente tem visto ultimamente na mídia. Principalmente na mídia. E afinal de contas, o que é os ciúmes? Vamos falar de ciúmes. É ciúmes ou é zelo? Até que ponto você tem ciúmes e é algo saudável? Até que ponto você exagera? A gente precisa entender o que está acontecendo com a sociedade. E determinados comportamentos hoje podem levar as pessoas a situações muito complicadas, irreversíveis. Então a gente tem que conversar sobre esse assunto. Então hoje nós vamos explicar para quem está em casa como você deve lidar com este sentimento. Até que ponto esses ciúmes pode lhe trazer danos ou danos para o outro? Até que ponto é ciúmes ou é um exagero? O que é ciúmes, afinal de contas? Qual é esse sentimento que as pessoas não conseguem entender ou que muitas vezes tiram proveito da situação ou não? É algo que você não consegue conter? Não. Elton, primeiro, bom dia. Bom dia. Eu falei assim, não tem outra pessoa para falar sobre esse assunto comigo. Tem que ser o Elton, a gente já estava morrendo de saudade de ti. Eu também, estava com saudade de vocês. Elton, eu dei uma exagerada porque nós estamos vivendo uma época muito difícil. E difícil para homens e mulheres, difícil para mulheres de bom caráter, difícil para homens de bom caráter e muito complicado para as pessoas. A gente sabe que o sentimento dos ciúmes está enraizado muitas vezes nas pessoas, mas a gente precisa entender o que é o ciúmes, que sentimento é esse? É isso mesmo. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu também estava morrendo de saudade. Estou super feliz de você estar aqui. Obrigado para você também que nos acompanha. E que bom, eu fico muito feliz quando a gente tem essa oportunidade de levar informação sobre saúde mental para a população. Porque as pessoas, elas realmente precisam, elas necessitam, né? E não tem como, Vanusa, acho que você foi muito assertiva na sua fala, não tem como, inclusive, nem a gente buscar ajuda se você não sabe o que é que está acontecendo com você, né? Na própria terapia, a gente aprende muito isso. Eu só consigo buscar ajuda, eu só consigo trabalhar uma determinada demanda a partir do momento que eu reconheço que eu tenho aquele comportamento, né? Se eu não vejo, se eu não reconheço, se é muito mais uma observação do outro e não a minha, então possivelmente isso não vai ser um problema. Às vezes até quando a gente faz essas participações aqui, né, que muita gente assiste, muita gente acaba se identificando, aí fala assim, olha, você sabe que eu não sabia que isso era um problema? Me encaixei perfeitamente no que você falou, nas características que você disse, mas eu não sabia que era um problema e, inclusive, nem sabia que tinha profissional que trabalhava com isso. Olha né? só, então, mas é necessário. Essa informação ela é necessária, né? E a gente vivencia muito essa onda do ciúme patológico, porque como você bem colocou na sua introdução, o ciúme ele é um sentimento normal também, para as pessoas não acharem que se eu sinto ciúme em qualquer grau, em qualquer nível, isso é um problema. Não, o ciúme está muito associado à questão do zelo que você falou, mas aí a gente teria que ter esse parâmetro em relação a até que ponto é saudável e até que ponto já acende um estado de alerta para dizer, não, isso não é saudável.
eu preciso buscar ajuda, né? Eu preciso tentar entender melhor esse sentimento aqui dentro de mim. Vamos lá. Nós estamos vivendo uma época que o namoro já não é mais o mesmo. Não. Muita coisa mudou. Sim. As pessoas já não estão mais se relacionando como antes se relacionavam. Hoje as pessoas têm medo de se relacionar. Sim. Essa é a palavra certa. E aí a gente tem ali algumas informações que você vai falar de forma que envolve nosso cérebro, né? Tem toda uma história, mas a gente precisa entender algumas coisas. Certo. Os nossos jovens hoje reclamam que já não tem mais um relacionamento mais duradouro. Muitas pessoas dizem, eu não quero mais me relacionar, prefiro ficar só. Outras pessoas acabam dizendo o seguinte, eu até gosto, eu até tenho vontade de paquerar, mas eu tenho medo. E algumas pessoas dizem, se eu conseguir me relacionar, eu vou ter que analisar alguns pontos logo do início. Quer dizer, parece que as pessoas querem viver um relacionamento, elas estão com muito medo do que existe no mundo sobre os relacionamentos. E o que a gente tem percebido nos últimos tempos? Situações agravantes, onde o ciúmes faz pessoas colocarem outras em situações totalmente difíceis e que são muitas vezes irreversíveis. Isso. Que vai prejudicar a vida das pessoas. Então existe o ciúmes, mas um ciúmes que pode se tornar doentio. Isso é verdade? Sim. E você acabou de caracterizar justamente esse conceito do ciúme patológico, né? O que seria o ciúme patológico? Essas características que tu acabou de pontuar. É aquele sentimento, né? Aquela configuração aí, muito mais voltada para a questão do controle. E hoje sim, as pessoas elas estão tendo uma determinada dificuldade para se relacionar. Porque é um contexto muito de relacionamento líquido, né? Ou seja, a facilidade com que as pessoas iniciam e terminam um relacionamento, ela é muito instantânea, é da noite para o dia. E sabe uma problemática que a gente se depara muito na clínica? A configuração, Vanusa, mudou muito a configuração do passo a passo do que seria se relacionar, principalmente amorosamente com alguém. Hoje a gente vê aquele relacionamento que era para ter uma característica de namoro, mas se a gente for analisar o passo a passo, a pessoa já dorme na casa do outro, a pessoa já passa um tempo excessivo na companhia da outra pessoa. Então você olha e você diz assim, não é um namoro, é um casamento. Não né? tem mais a paquera. Não tem. A gente avançou atração. já muito essas etapas. Tipo assim, hoje, paquerar pode ser reconhecido como um abuso? Pode? Pode sim, né? Será que isso também não é algo que pode ser um grande problema e que muitas pessoas acabam de uma certa forma já chegando aos finais? Porque de verdade, hoje, eu ouvi já de homens, eles dizerem o seguinte, a gente não pode olhar, a gente não pode ter um olhar de interesse, porque corre o risco da gente estar sendo abusador. Sim. E está muito ligado também essa questão. Isso é o que a gente vivia no passado. Tinha que ter um olhar, tinha que ter uma paquera, tinha que te chamar para dançar uma lentinha. Script, né? Tem um passo a passo a ser seguido. Aquela coisa que o coração bate mais forte quando você olha para o outro. Essas coisas, elas existiam no passado e que não dá para se viver mais hoje como vivia. E às vezes, Vanusa, está até ligado essa questão da nossa ansiedade. A gente hoje quer tudo muito rápido, a gente não quer parar para perder tempo. Você sabe um questionamento frequente que a gente encontra também na clínica? As pessoas já de uma certa idade, que já passaram por algumas experiências de relacionamento, e certa idade, eu não estou falando já da vida avançada e idoso, não. Estou falando de uma pessoa de 30 anos, 35, e aí ela já vivenciou uma quantidade significativa de experiências, né, de relacionamento. E aí ela fala, Elton, eu já não aguento mais, eu não quero mais passar por aquele passo a passo de conhecer alguém, de conhecer a família, de se aproximar dos amigos, e aí de repente, não era isso que eu queria. Né? Não embarcou ali num relacionamento duradouro. Então as pessoas elas estão se cansando dessas etapas. E pode ser que justamente essa ansiedade, esse imediatismo da gente já querer ir para o passo final, está fazendo com que a gente pule etapas que são importantes. A paquera, o conhecer, o se aproximar, né? Tinha uma professora minha que ela falava assim, né, da parte de relacionamento, que namoro foi feito para acabar mesmo, para terminar. Mas a gente não considera um fracasso, né? Fracassei porque meu namoro não deu certo, porque meu namoro acabou. Mas foi feito mesmo para acabar, porque é o momento, né? A etapa ali que você vai conhecer aquela pessoa. Ou acaba, né? ou vira um noivado, um casamento, ou
Será que eu me identifico? Será que essa pessoa, ela tem, como você colocou aí, as características que para mim são inegociáveis? Porque a gente tem que ter isso claro na nossa cabeça. Com quem que eu quero me relacionar? Qual é o perfil da pessoa com quem eu quero me relacionar? E, inclusive, você listar aí na sua cabeça quais são as questões inegociáveis. Para a gente não entrar justamente nessa questão patológica, que, inclusive, é responsabilidade nossa, não só do abusador, né? A gente usa esse termo. Às vezes, quando você está dentro de um relacionamento abusivo, não é só responsabilidade do abusador dos dois, né? romper com aquele vínculo, né, e acabar com aquele sofrimento. É responsabilidade sua também conseguir identificar. Aí vem a questão da informação. Informação é poder. Porque se eu tenho esse autoconhecimento, se eu me conheço, se eu já esquematizei aqui na minha cabeça quais são essas questões que para mim são inegociáveis, é pouco provável que eu vá permanecer muito tempo em uma relação que tem uma configuração de abusador, né? Pronto, vamos entender um pouco Vamos. o que acontece com o cérebro desse ser humano. Eu queria pontuar 3 situações, certo. As faixas etárias. Então, eu queria iniciar com a adolescência, passando dos seus 20 anos aos 25 anos, até e uma fase dos seus 40. Porque as pessoas falam de maturidade, mas a gente precisa entender alguns pontos. Os nossos jovens de hoje não são os mesmos jovens do passado. Não. E os comportamentos também mudaram. Sim. E você falou de algo muito interessante. As pessoas hoje elas se relacionam mais com amigos do que com pessoas estranhas. Então as pessoas, cada dia que passa, elas vão ficando mais distantes umas das outras. E tem até a história de dizer que são pessoas que... Como é que eu posso dizer? Que estão frias, mas eu não sei se essa é a palavra certa. Mas os relacionamentos líquidos, né, que a gente está falando. E aí eu queria muito que você me falasse como é que é a mente do ser humano relacionado a esses pontos de ciúmes e o que precisa ser importante a gente falar. Porque no meio dessas histórias tem pessoas saudáveis, mas tem pessoas que são adoecidas e que tiram proveito da situação também, né? Também. E tem as pessoas adoecidas que têm um potencial gigantesco de também te adoecer, né? É isso que a gente tem que ficar atento. E que é muito confuso, que às vezes a pessoa não sabe. Será que é sentimento de amor? É aquela história... É zelo, é cuidado ou é doença? É cuidado, né? ou é doença? Sim. Porque existem pessoas que te cativam. E você jura que é um sentimento apaixonante, de amor... E a gente tem que observar alguns detalhes. Eu queria que você me falasse o que acontece com o cérebro do ser humano. Pronto, perfeito. A minha abordagem, né, e eu acho sempre importante falar sobre isso. Cada psicólogo, ele trabalha com uma determinada abordagem. Sim. Elton, de forma simples, o que é a abordagem? É a teoria que ele vai usar para poder entender o teu caso, para te enxergar enquanto ser humano. A minha é a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, e ela está muito ligada à questão da neurociência. Então, tudo que a gente trabalha na clínica, não é porque eu tive essa ideia ou porque eu imaginei que isso funcionaria, é porque isso já faz parte de um repertório de testes, de pesquisas, até se chegar à conclusão, né? Aí o que eu trouxe em relação a essa imagem que está aparecendo aí na tela agora? Sempre que a gente fala do comportamento do ciúme, que ele está sendo manifestado, existem algumas áreas do nosso cérebro que estão sendo ativadas para que esse comportamento ele exista, né? E é bom que a gente entenda, porque diante de uma situação, estou passando por essa manifestação desse sentimento, do ciúme, vou lembrar o que é que está acontecendo no meu cérebro, porque nada é de forma assim tão aleatória, dizer, só acontece, do nada eu comecei a me comportar de tal forma, né? Tem mudanças, inclusive, que você vai justificar pela ativação ou não de determinadas áreas do nosso cérebro. E na terapia, você vai aprender, a gente sempre diz a história do controlar o ciúme, né? Eu não gosto do termo controlar porque parece que a gente vai encontrar ali alguma ferramenta que vai fazer com que você tenha total controle sobre a situação. Eu gosto de falar de manejo. Você precisa ter um manejo para lidar com o seu ciúme, você precisa ter um manejo para lidar com a sua ansiedade, até porque eles vão existir. Quando eu falo de controle, eu poderia então desligar, né, para eles não existir. Igual o controle da nossa televisão, se eu não quero assistir uma programação, se eu tenho um controle nas minhas mãos, eu faço o quê? Eu desligo, né? Então, com os nossos sentimentos não é bem assim. O que a gente está vendo lá na imagem, né? A questão da amígdala. Eu trouxe para que vocês tenham conhecimento, porque é o mesmo nome daquela estruturazinha lá da nossa garganta, né? Só que essa amígdala, ela não é a da garganta, né? Ela não é aquela que a gente está acostumada... Elton, vou te pedir uma licencinha, que a nossa equipe identificou algo no seu áudio. Mas tá tudo ok agora? Tá tudo tranquilo? Ótimo. Então podemos continuar. Sem problema, a gente recomeça. Podemos continuar. Então, essa amígdala é a do cérebro. Então, todas as vezes que a gente está manifestando um comportamento
excessivo em relação ao ciúme, é ela que está sendo ativada. Aí você diz, tá, Elton, mas e por que ela está sendo ativada? Essa amígdala, ela é uma estrutura primitiva. A gente carrega essa estrutura no cérebro desde o nosso processo de evolução. Ela é um sistema de alerta. Aí, tá, vamos questionar ainda mais. E por que esse sistema de alerta, ele é despertado, ele é ativado quando eu estou manifestando o sentimento do ciúme? O ciúme, por que eu estou tendo ciúme de alguém? Porque na maioria das vezes eu estou com medo de quê? De perder. De perder, perfeito. De perder, de ser rejeitado. Essa estrutura que é a amígdala, que é ativada no nosso cérebro, no passado, ela controlava justamente essas questões. Porque para a nossa evolução, era muito importante que a gente fosse aceito, que a gente vivesse em grupo. Porque em grupo, a probabilidade de você morrer era menor. Concorda comigo que é menor? Concordo, com certeza. Então, nesse momento, obviamente a gente evoluiu enquanto espécie e essa estrutura, ela permanece até hoje no nosso cérebro e ela acaba sendo ativada em situações que não correspondem mais a uma total realidade. Então podemos dizer que a gente sente quando provavelmente a gente já está perdendo. Isso, perfeito. E aí o coraçãozinho acelera? Isso, aí vem as questões, pronto, você já antecipou a próxima etapa. Vem as questões físicas que a gente acaba reconhecendo no nosso corpo. A amígdala é ativada porque a rejeição ele interpreta como aquele sentimento anterior de que se eu sou rejeitado eu vou ficar sozinho e ficando sozinho eu morro, né? Não vou estar em grupo. É essa a interpretação que o nosso cérebro faz. Por isso que vem o coração acelerado, o suar frio, o embrulho do estômago, a raiva, a impulsividade, né? Quem é ciumento tem muito também a impulsividade presente. E essa manifestação desses sentimentos que é a nível de pensamento e físico também, tudo parte da ativação dessa área do nosso cérebro. Quando isso acontece, naquele momento, corre o risco dessa pessoa não analisar o seu comportamento diante da situação? Corre sim. Porque aí vem a questão da impulsividade, né? Que se conecta com o que você estava falando, aquelas situações onde a pessoa já toma uma decisão que ela é uma desproporcional. Atitude que talvez nem quisesse. Né? Isso. Aí eu sei que tem pessoas que vão falar assim, Elton, não consigo entender que a gente possa justificar o ato de alguém baseado nisso. Mas eu não estou querendo justificar, eu estou querendo que a gente entenda o que acontece. Você está mostrando, né, os pontos que existem. Sim. E que não tem como fugir. Não, porém, a partir do momento que você reconhece esses pontos, se você não consegue se ajudar, você pode buscar ajuda. Isso. Aí, entendendo toda essa parte a parte, todo esse passo a passo que começa no nosso cérebro, onde que entra a questão da terapia? Ela vai te ajudar a desativar essa estrutura, né? A fazer o manejo desse sentimento baseado nessa mudança mesmo de comportamento e de ativação das áreas do nosso cérebro. Eu queria só voltar na imagem anterior, vamos que lá, aí depois a gente pega o exemplo. A imagem, né, anterior, Lorena. Vamos mostrar. As pessoas perguntam muito assim, tá, Elton, mas aí o que faz? Diante dessa situação, o que eu posso fazer de forma prática para começar a ter esse manejo que quando essa área do meu cérebro for ativada e eu tiver esses comportamentos relacionados ao ciúme patológico, eu possa conseguir controlar ela, né? Aí vem a palavra do controle, desativar ou então racionalizar melhor a situação. Na terapia baseada na TCC, a gente tem um processo chamado reestruturação cognitiva. O que é uma reestruturação cognitiva? A amígdala é ativada, vem o pensamento negativo, né? Porque se eu estou em risco, geralmente não vai ser um pensamento positivo, um pensamento que me deixa numa zona de conforto. Vai ser um pensamento de risco, que é esse que eu te falei. Vou ficar sozinho, vou morrer, estou sendo rejeitado, essa pessoa ela não vai mais gostar de mim, vai aparecer alguém, no caso do ciúme, sempre tem aquela ideia de que melhor do que eu. Tá aparecendo alguém melhor do que eu para pegar o meu lugar, verdade, né? Então, esses são os principais pensamentos. E não tem idade para isso? Aí, boa pergunta, porque é o que você estava colocando, né, das faixas etárias. Sim. Quando a gente está naquela fase em relação à adolescência, o início da vida adulta, tudo isso é ainda mais intenso, Vanusa, porque tem áreas do nosso cérebro que não passou ainda pelo processo de maturação, que a gente chama. O que seria isso? Áreas do teu cérebro que ainda não estão totalmente formadas, elas não estão atuando da forma como deveria. Por isso que é muito mais constante a questão da impulsividade, daquela atitude que você toma e depois você se arrepende, porque as áreas que poderiam gerenciar melhor essa situação ainda não está funcionando totalmente. Né? E a vivência também influencia, né? Influencia, sim, bastante. Acelera ou desacelera? Sim, desacelera. No caso dos nossos adolescentes hoje, infelizmente a gente encontra muito
ausência de repertório para lidar com frustração. É diferente da nossa época. A gente, como vivenciou um passo a passo que não tinha toda essa agitação, essa correria, e talvez tenha passado por determinadas fases de forma correta, a gente tem um repertório maior para lidar com frustração. E vivemos algo que hoje está sendo mais impedido de viver, devido às situações que está acontecendo no mundo, né? Sim. Então, essa reestruturação que eu estou falando, aí o que seria isso? Pegar esse pensamento negativo, fazer um questionamento desse pensamento para que eu possa ter um pensamento mais equilibrado. Aí é esse passo a passo que vai desativar a amígdala que está ativada. Ela só está ativada porque vem na nossa cabeça um pensamento que ele é desproporcional ao que está acontecendo na realidade. Vamos ver o exemplo para a gente entender? Vamos lá, que mostra seria pra aquela gente. próxima imagem, né? Próxima imagem. Gente, isso aqui é muito sério. E é muito importante para o momento que nós estamos vivendo agora. Isso é muito importante. Imagina que a gente está diante daquela situação lá do ciúme, né? Então, a amígdala foi ativada, vem esses pensamentos mais desproporcionais. Então, por que chama de pensamento automático ali? Porque é o pensamento do qual a gente não tem muito controle. Ele simplesmente chega na nossa cabeça, né? Concorda que tem coisa que você diz assim, eu estou pensando sobre isso, mas eu não consigo dizer para você de onde que eu tirei esse pensamento, né? Por que ele veio aqui na minha cabeça. Não existia uma escolha, não existia uma seleção para aquele pensamento. Por isso que a gente chama de pensamento automático, que está ligado a essa ativação da amígdala, né? Aí um exemplo que eu coloquei ali é, se ele está demorando para responder, é porque está falando com outra pessoa, né? Comum isso. Nossa, demais. E principalmente quando a gente vê a pessoa online. É o pensamento sendo seu pior inimigo. O primeiro pensamento que vem na nossa cabeça. Veio esse pensamento porque a nossa amígdala ela está ativada, né? Ela ativou e fez com que você tivesse esse pensamento, que é um pensamento que vai te levar muito mais para um estado de tentar se proteger de uma ameaça. Só que, como eu te disse, talvez essa ameaça ela não exista. Ela está na nossa cabeça, a nível de pensamento. Certo. É aí que entra a reestruturação cognitiva. É você fazer essa pausa e dizer assim, calma, a única condição, a única explicação que existe para o fato dele não me responder é porque está com outra pessoa? É porque está me traindo? Será que essa é a única possibilidade do fato da pessoa não ter respondido a mensagem? Aí a gente cria um pensamento alternativo, né? Que ali no exemplo está assim, ele pode estar ocupado, eu não tenho nenhuma evidência que ele está me traindo, eu posso lidar com essa insegurança sem tirar conclusões precipitadas. Vanusa, essa mudança de pensamento, né, na nossa cabeça vai fazer com que a amígdala seja desativada. Fica calma. Ela vai se fica acalmar. desativada. Mas eu concordo que o seu termo é melhor. Ela vai ficar mais calma, ela vai agir de uma forma a não fazer com que a gente entenda que está diante de uma situação de risco. Ali você está se autovalorizando, você começa a ter um amor próprio. Isso. Esse sentimento de que, não é bem assim. Isso. Vamos se questionar, porque eu não posso acreditar nos meus pensamentos como uma verdade absoluta. Lá na clínica, eu falo assim para os meus pacientes, veio o pensamento na tua cabeça. Imagina que você vai ter que explicar para alguém, né, encontrar alguns argumentos para poder dizer para a pessoa que aquele teu pensamento é verdade. Diante desse pensamento, o que você usaria como argumento? Será que você teria esses argumentos válidos para convencer alguém de o que você está pensando corresponde a essa realidade? Na maioria das vezes a gente não vai ter esses argumentos. E outra coisa, nessa relação dos ciúmes, se torna muito cansativo para quem está vivendo e para quem está sentindo os ciúmes do outro, né? Quando uma pessoa tem a sensibilidade de chegar e dizer o seguinte, olha, eu não vou permanecer com esse relacionamento porque para mim não dá. Pode acontecer da pessoa perceber que ela é exagerada e que ela tem que botar um ponto final? Esse tipo de coisa acontece? Pode, mas eu costumo falar assim, veja, aí você está agindo com assertividade. Aí é uma maturidade, uma certa maturidade. E parte-se da ideia de que você tem autoconhecimento suficiente para identificar que aquele relacionamento ele não está saudável. A conversa, esse diálogo mais assertivo que você falou, ele é responsabilidade sua. Sim. Mas a gente não faz com esse objetivo. Vou fazer dessa forma, porque quando a pessoa perceber o que está acontecendo, ela vai mudar o comportamento, ela vai começar a agir de uma outra maneira. Imagina que se isso acontecer, é um ganho. Ok, que bom que aconteceu. Mas geralmente não é assim, né? Mas geralmente não é isso que vai acontecer. Bom, então vamos lá. Como hoje, diante do que nós estamos vivenciando, quando as pessoas têm os seus relacionamentos, quando as pessoas... A gente sabe que a tecnologia foi um ponto muito inflamatório. Sim, demais. Para as pessoas se relacionarem. De que forma? WhatsApp foi um dos que mais criou situações de problemas em relacionamento. Sim.
Ai, não me responde. Ah, não fala agora. Tá Às vezes você online. tá ali online trabalhando, minha gente. Às vezes esqueceu aberto. Sabe, muitas coisas podem acontecer. E aí eu queria muito que você falasse como as pessoas podem lidar com esse sentimento. A gente vê situações onde pessoas são extremamente nervosas, já é do temperamento delas, lidaram muitas vezes com situações lá na barriga da mamãe, na infância, rejeições. Como a gente pode hoje lidar com esse sentimento chamado ciúmes e como a gente pode perceber isso pra gente finalizar com chave de ouro? Perfeito. Como a gente pode perceber isso no início de um relacionamento? Às vezes as pessoas dizem, não, mas é pra terminar. Não é questão de terminar. Às vezes um relacionamento já te aponta no início que não vai dar certo. Sim. Que é dali pra pior. Você me fez lembrar um paciente. Teve um paciente que falou assim pra mim: Elton, esse relacionamento ele não estava dando aviso, ele estava dando luz alta mesmo na minha cara. Foi eu que decidi ignorar. Né? Mas às vezes é isso. Sim. Desde o início já existe. Já dá pra perceber? Não é nem um sinal de alerta, é uma luz alta mesmo na sua cara e você decide ignorar. Né? E tem dois contextos que a gente sempre analisa e orienta para que seja como o nosso sistema imunológico em relação a relacionamento. O que é isso? Autoconhecimento e principalmente a nossa autoestima. Se eu tenho autoconhecimento, se eu me conheço, se eu sei o que funciona para mim, quais são as questões que são inegociáveis, é pouco provável que eu vá entrar num relacionamento abusivo e vá permanecer muito tempo lá. Tem algumas coisinhas básicas que dá pra gente já essa percepção de que algo precisa ser revisto, mudado ou finalizado, que é essa confusão mental que existe, porque o abusador, a pessoa que está mergulhada em um processo de adoecimento, que ela pode inclusive estar mergulhada e ela nem sabe que aquilo é um adoecimento, sempre tenta confundir essa questão do ciúme em excesso patológico com o cuidado que você está falando, o cuidado, o amor, né? Sabe aquela frase que acho que muitas pessoas já escutaram de não é que eu não confio em você, eu não confio nos outros. Essa frase as pessoas adoram usar, né? Essa é a melhor explicação que a pessoa que sofre do ciúme patológico consegue encontrar para convencer o outro de que está tudo bem. Uma coisa, Vanusa, é eu dizer assim, Vanusa, quando você chegar em casa, manda uma mensagem só para eu saber que deu tudo certo, que tá tudo ok. Você chegou bem. Né? Que você chegou bem. É zelo. É zelo, né? É cuidado, é amor mesmo, é o ciúme normal, é aceitável. Outra coisa é eu dizer assim, Vanusa, quando você chegar em casa, me manda a tua localização para eu saber se realmente você chegou em casa mesmo. Ou seja, se você está me falando a verdade, né? Se você está em casa, aí já não é mais o zelo, já não aí é mais já é o um amor. ponto para você se ligar. Aí já acendo o sinalzinho lá de alerta para dizer, essa pessoa ela está demonstrando um carinho, um amor, um cuidado, ou ela está querendo um controle sobre a situação. E aquele ciúme que a pessoa já inicia já nas brincadeiras dos toques. É um beliscãozinho, é uma situação que diz que é brincadeira, mas de brincadeira não tem nada. Aí já é mais preocupante, né? Você fala em relação a outra pessoa perceber que tem esse comportamento com Sim, outras pessoas. ou vice-versa. Ah, tá, certo. Aí vem a questão da autoestima, né? Por que a gente tem que trabalhar muito a nossa autoestima? E tá ligado, é pouco provável que você tenha autoconhecimento e você não tenha uma boa autoestima, né? A autoestima vai fazer com que você olhe para algumas situações e diga assim, eu não preciso permanecer nesse local, né? Não há motivos para continuar mantendo essa estrutura adoecedora. E você tem que também se questionar. Às vezes a gente joga muita culpa na história do outro, né? Eu não tenho paz porque o fulano também não colabora. Meu ciúme seria controlado se o fulano tivesse determinados comportamentos. Não é bem assim. Às vezes esse ciúme patológico que está sendo manifestado, ele diz muito mais sobre você do que sobre a outra pessoa. É preciso que a gente se questione e diga, por que a minha paz está condicionada ao comportamento do outro? Não é para ser assim. Não é. Se a tua paz, se o teu bem-estar, ele está condicionado ao comportamento do outro, nós temos um problema e infelizmente eu tenho que te dizer que esse problema é com você. E é importante demais essa pessoa já buscar uma ajuda. Uma ajuda, sim. Então assim, não confundir ciúmes com zelo, zelo com ciúmes. Exatamente. E entender vai ser o principal. que essa amígdala ela tem que ser trabalhada. E você saber que quando a gente tem a nossa autoestima preservada, é a situação que você olha e você diz assim, eu não estou perdendo nada, eu não tenho que desenvolver esse controle, eu não tenho que ter essa... Inclusive hoje a gente valoriza tanto a questão de tempo, energia. Por que eu estou perdendo tanto tempo e energia com essa situação, tentando controlar o outro, para que esse outro me gere uma segurança? Eu tenho que ter essa segurança independente de qualquer coisa. É aquela situação, Vanusa, que eu digo assim, se a Vanusa fez alguma coisa que rompe com o nosso acordo, com o nosso contrato estabelecido, isso não é problema meu, isso é problema da Vanusa, né? Se eu tenho uma boa autoestima, eu não vou olhar e vou dizer, eu estou perdendo a Vanusa. Eu vou olhar e vou dizer, a Vanusa está me perdendo. Sim. Né? Ai, que não é legal
legal, muito bom. E aí a gente coloca um outro ponto pra gente encerrar a nossa conversa, que é justamente algo que chama atenção nos relacionamentos que eu vejo e que é muito legal da gente tocar nesse assunto aqui. Por exemplo, duas pessoas que estão se relacionando e quando uma percebe que aquele comportamento de ambos não está mais dando certo, qual é o ponto que você consegue, de uma certa forma, dizer, presta atenção, ó, um alerta, situações vergonhosas, vexatórias, um olhar diferenciado, quando você tem amigos ou amigas e que o comportamento da pessoa fica meio que estranho. É algo para se observar? É um alerta também? Você fala que ponto que a gente deve tomar uma decisão, né? Se posicionar. Eu sempre falo assim, relacionamento amoroso, né? Relacionamento amoroso e outros tipos de relacionamento também. É para ser leve, é para ser saudável, é para ser tranquilo. Tem gente que quer que o outro sinta ciúmes, né? É para ser... tem a história do joguinho emocional. Quando você diz assim... Ele não me ama. Mas eu vou provocar no outro, né? Para resolver o ciúme, eu vou provocar ciúme também na outra pessoa, porque aí a gente vai conseguir um ponto de equilíbrio. É sério que você acredita nisso? É sério que eu vou resolver um problema que às vezes é até meu, né? Insegurança, o ciúme patológico, provocando a mesma coisa no outro? A probabilidade é que tudo isso vai se tornar numa situação ainda pior, uma bola né? de neve, o que já existe. Então, a partir do momento que eu reconheço que isso está pesado, isso está complicado, isso me gera muito mais dor de cabeça do que momentos de paz, de tranquilidade, talvez seja realmente o momento da gente ou ter uma conversa decisiva para que a partir de então a gente ajuste e mude essa configuração para algo mais saudável, ou quem sabe até ter uma conversa mesmo para finalizar, para colocar um ponto final. Ou então buscar uma terapia. Também, e que você entenda que nem sempre a gente vai conseguir lidar sozinho com essas demandas, não. É preciso que a gente tenha aquela oportunidade também de ter um profissional nos enxergando de fora, né? E aí é onde você tem que recorrer a uma terapia de casal, se for o ponto também, né? E você pode dizer, mas é isso que vai salvar o meu relacionamento, o meu casamento? Não sei se vai salvar o teu relacionamento, o teu casamento, mas eu sei que vai te proporcionar a mudança que você precisa para o futuro, porque você vai precisar dessa mudança quando você precisar se relacionar com outras pessoas, inclusive. Muito bom. E assim, se você é do tipo da pessoa muito ciumenta, muito nervosa, percebe que o problema está em você, busque ajuda. Busque ajuda. Eu quero agradecer a você, Elton. A gente precisava falar sobre esse assunto. A gente precisava e, de uma certa forma, ajudar quem está do outro lado assistindo o nosso programa. Sim, e vamos, para que as pessoas não tenham medo, não tenha receio, não tenha vergonha. É chique, é elegante procurar ajuda. Dizer, olha, esse aqui é meu ponto de vulnerabilidade e eu estou aqui porque se tem profissional para isso, significa dizer que não é algo errado. Quem quiser entrar em contato com você, tem um Instagram. Tem sim. Você me acompanha lá no @PSI Elton Pereira. Tem todas as informações, os locais que eu atendo, tem conteúdo igual a esse que a gente está falando aqui. E você pode também interagir lá, né? Mandar sua dúvida e a gente vai trocando uma ideia. Muito bom. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Muito obrigada obrigado. De verdade. Tava com saudade de você.